Olá, como vai? Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. A propalada lista de políticos que receberam propinas do Petrolão deve sair a qualquer momento. Em Brasília, os nervos estão à flor da pele, tanto no Congresso, já que parlamentares não sabem quem e como o nome de cada um deles vai constar na denúncia. O Palácio do Planalto também avalia os estragos. Não é possível avaliar de antemão a repercussão política de um escândalo desses, como o caldo vai entornar, no colo de quem. Isso tudo numa fase de recessão. A inflação projetada para este ano é de 7,5% e o crescimento econômico 1%, mas negativo, para baixo. Cena Política traz para o debate o cientista político Leonardo Avritz, professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Foi professor visitante em diversas universidades, como é o caso da USP, em São Paulo, Coimbra, em Portugal, Tulane, nos Estados Unidos. E os jornalistas, Manuel Marcos Guimarães, mais conhecido como Manuelzinho. Durante uma década, foi professor do Estado de São Paulo, assessor de imprensa da UFMG, secretário de comunicação do prefeito Célio de Castro e presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais. E Rodrigo Freitas, debatedor do programa Rádio Vivo da Itatiaia. Trabalhou nas rádios Band News FM como âncora e chefe de reportagem. Também na CBN, Itatiaia e Alvorada. Foi repórter especial do jornal O Tempo. Agradeço a presença dos três. Manuelzinho, o presidente, né? Presidente Manuelzinho, primeira vez que vê o programa. Professor Avritz, eu falei ali da lista dos políticos que está para sair. Aí esse vai e vem, essa pressão e contrapressão, ao mesmo tempo com esse cenário tanto político como econômico adverso. Qual é a sua análise do que vai acontecer, para onde caminha a política, esse cenário político brasileiro? Olha, eu, diferentemente de muitas pessoas, acho que se a lista for de fato bem elaborada pela Procuradoria-Geral da República e divulgada com parcimônia, vai ser muito melhor do que os últimos tempos que nós temos vivido no Brasil, onde, na verdade, nós temos um juiz de primeira instância, federal de primeira instância, no Paraná, né, Sérgio Moro, que, na verdade, ele lança notícias a conta-gota com objetivos praticamente, abertamente políticos, né? E, na verdade, as pessoas são acusadas sem terem ideia do depoimento, uma vez que o processo continua sob sigilo. São denúncias de delação, né? De justiça. Então, eu acho que, na verdade, pode até a gente evoluir para um momento mais positivo dessa crise. Você acha assim, com a lista da Procuradoria-Geral? Vir de uma paulada só é melhor do que vir a prestação? Não é de uma paulada só. O problema, o que eu acho é o seguinte: a Procuradoria-Geral da República vai finalmente estabelecer algum princípio de publicidade, algum princípio de generalidade e algum elemento de republicanismo numa investigação que, da maneira como ela está sendo conduzida, dá a ideia de uma facção ou de uma republiqueta local conduzindo a uma investigação da maneira como o juiz Moro bem entende. Professor, o senhor me desculpa, mas o juiz não está divulgando dados parciais. Os dados que estão surgindo são os dados que constam no processo, que constam no inquérito. O vazamento, se existe, está sendo feito, às vezes, pelo Ministério Público, às vezes pela própria Polícia Federal. O juiz, até agora, eu não vi nenhuma notícia de que ele tenha vazado notícia. Ele está conduzindo o processo. Bom, vamos e é um dizer processo baseado nos autos. Há um inquérito, e a essa altura já há processos instaurados contra vários dos acusados, né, que já deixaram de ser acusados e estão indiciados, são réus. Bom, não sabemos exatamente onde estão os vazamentos, né? Aliás, essa é uma questão que está muito mal resolvida no Brasil nesse momento. Assim, tenho nada contra, vou deixar muito claro, tenho nada contra a investigação, não tenho nada contra
a luta contra a corrupção, pelo contrário, ela é importante para a gente avançar na democracia brasileira, mas ela tem que ser feita de acordo com alguns critérios, né? Então, assim, o que a gente tem hoje no Paraná... Você chamaria de critérios republicanos? Critérios republicanos e de publicidade. O que a gente tem hoje no Paraná? Uma Polícia Federal que não é muito claro quem a controla, procuradores da República que, por exemplo, que investigam algumas questões não investigam outras, e um juiz de primeira instância, muito louvável a iniciativa dele, mas há muito essa deixou de ser uma investigação que pertence ao Paraná, porque o doleiro e o CEF vivem lá. Essa é uma investigação que tem que ser conduzida no centro da República, no centro do país, porque ela diz respeito a questões fundamentais da organização do sistema político e do sistema de justiça no país. Tanto que ela já foi encaminhada, já está sendo encaminhada para o Supremo. Sim. Né? O juiz é um juiz federal, a base dele é o Paraná, mas ele é um juiz federal. Sim, a base dele é o Paraná, mas o motivo pelo qual essa investigação está até hoje no Paraná é porque, a princípio, a iniciativa de prisão do doleiro Youssef foi da Polícia Federal e da Justiça Federal no Paraná e ele tem domicílio lá, mas há muito as questões que estão envolvidas nessa operação não estão afeitas ao Paraná, e sim ao centro político do país, né, e da política brasileira. O senhor considera, professor, que o momento que esses nomes forem divulgados vai ser bom porque acaba de uma vez por todas com qualquer tipo de ilação que exista, de especulação que exista. Agora, do ponto de vista do governo federal, que é quem está sofrendo, entre aspas, os maiores problemas, né, com essa investigação, as maiores dificuldades com essa investigação. Que tipo de avaliação que o senhor faz do que pode acontecer e do que pode ser o segundo governo Dilma a partir da divulgação desses nomes? Bom, o segundo governo Dilma enfrenta uma série de problemas, não só a investigação, vamos dizer, do assim chamado petrolão, né? Ela tem uma economia numa situação complicada, né? Mesmo porque ela levou uma política econômica que não estava dando resultados, ela levou até o limite e está tendo que fazer uma reversão muito acentuada. Está tendo que consertar o avião em pleno voo, essa é a questão. Consertar o avião em pleno voo com talvez algumas peças caindo. Né? Então, realmente... O motor já está meio capenga, né? Então, ela tem esse problema. Ela tem o problema de uma relação com o Congresso que já era ruim e piorou nesse início de mandato. E ela tem o problema da Petrobras, né? Que tem 2 ou 3 componentes, né? Não vamos ser ingênuos de achar que o problema da Petrobras tem só componente da corrupção, né? Na verdade, né, muito já se escreveu sobre petróleo e corrupção no mundo, né? Petróleo e corrupção são 2 coisas que andam muito associadas em todos os países. Todas as principais empresas petrolíferas do mundo estão envolvidas em corrupção, né? O problema da Petrobras está ligado a determinadas questões... As famosas 7 irmãs, né? 7 irmãs, as porcentagens, algumas legais ou ilegais, né? A maior fundação filantrópica de Portugal, de uma pessoa que pediu 2% da Aramco, né? A Gulbenkian, né? E deram para ele, deram inclusive legalmente, e Portugal e a fundação dele vive até hoje disso. Então o petróleo não é exatamente uma atividade econômica que, vamos dizer, inspira as melhores práticas. Mas o senhor acha que o fato disso acontecer no mundo inteiro meio que anestesia ou minimiza o que está acontecendo no Brasil? De forma alguma, mas o escândalo brasileiro tem que ser colocado em contexto e num contexto no qual o que tem que se buscar é a melhoria das práticas na empresa nacional de petróleo, de forma tal que essa empresa tenha uma performance ainda melhor. Mas o que a gente não pode achar é que ela é um ponto completamente fora da curva e tudo na Petrobras está completamente errado. Não. A Petrobras acaba de anunciar, por exemplo, que ela se tornou a maior produtora de petróleo do mundo, né? Individualmente, né? Empresa que tem grandes feitos, né? E que passa por problemas que não parecem comprometer o conjunto da obra ou o conjunto da performance. Então, também, nesse sentido, me parece que é importante divulgar para,
isolar a Petrobras do escândalo, ele virar um escândalo político, que é isso que ele é, e não um escândalo da produção de petróleo, e, de fato, o país também poder investir na recuperação da sua empresa petrolífera. Mas o fato de ter havido a diminuição do grau de investimento da Petrobras por esse principal organismo que mede isso, agora me esqueci o nome dele, e o fato de lá nos Estados Unidos, onde as pessoas vão realmente à justiça, e a justiça em algumas questões funciona, já estão buscando indenizações, já estão buscando retaliações contra a Petrobras. Isso não significa que a empresa vai sofrer um baque, independentemente do Petrolão, do escândalo político em si? Olha, mais uma vez, né, nós estamos numa conjuntura que não é a mais favorável internacionalmente às empresas de petróleo, né? Inclusive o petróleo teve uma queda de preço. O petróleo teve uma queda de preço, o lucro das principais empresas petrolíferas no mundo é declinante, né? Agora, vamos mais uma vez colocar as coisas em perspectiva, né? Assim, existe uma reorganização do sistema financeiro norte-americano depois de uma forte crise, no qual esse sistema financeiro perdeu muito da sua influência internacional, né? Essa empresa, a Moody's, né, que rebaixou a Petrobras, né? É uma empresa, uma agência de classificação, de classificação de risco, né? Ou de rating, né? Essas empresas são empresas muito desmoralizadas, né? Assim, né? Todas elas foram pegas de surpresa com a quebra dos principais bancos de Wall Street em setembro de 2008, né? Lembro, tu pegas com a calça na mão, né? Todas essas empresas seguem interesses de curto prazo dos principais bancos de Wall Street, estão envolvidas também em rebaixamentos na Rússia, na Argentina. Então, existe uma certa reorganização financeira internacional que advém da recuperação da economia americana, que coloca um conjunto de economias, empresas e economias do mundo em desenvolvimento numa certa defensiva, justamente por causa dessa reorganização. Eu vejo o rebaixamento da Petrobras nesse contexto, muito mais do que no contexto da crise do petrolão. Pois é, professor, mas essas agências elas estão a serviço do mercado financeiro, não há nenhuma dúvida disso. Mas quando elas promoveram o Brasil, por exemplo, a grau de investimento, bateu-se bumbo aqui, né? Fez propaganda, etc. Né? Então, o que dá para rir, dá para chorar, né? É nesse contexto que você tem que entender essa questão, o senhor não acha? Olha, o que eu acho é o seguinte, o que é importante nessas empresas, né? As empresas, na verdade, elas organizam tomadas de decisão muito importantes dos principais fundos de investimento, dos grandes investidores institucionais. Então, por exemplo, existem fundos nos Estados Unidos que só investem em empresas com grau de investimento, ou só investem em países em grau de investimento. Então, isso implica numa desorganização, né? Mas, e essa desorganização, nesse momento para a Petrobras, não é o mais positivo, evidentemente, mas ela está muito longe de ser uma ordenadora do sistema financeiro. Vou só dar um exemplo. A Irlanda, que é um país que quase quebrou, um ano depois dela estar em situação econômica dificílima, ela ainda tinha um rating na sua dívida pública superior ao do Brasil, que é um país que ultrapassou todo esse período sem nenhum problema na sua classificação. Então, não vamos endeusar as empresas de classificação de risco. Muito bem. Cena Política volta daqui a pouco, já, debatendo o Brasil e essa crise política que, digamos assim, assola o país. De volta à cena política, debatendo o Petrolão, a lista de políticos envolvidos com a propina, colocar dinheiro no bolso, que deve sair esta semana, e a política brasileira e depois mineira. Vamos debater tudo isso aqui no programa. Manuel, eu quero começar aqui com você e depois ouvir o professor e também o Rodrigo, porque durante o intervalo você falou uma coisa interessante. Está para sair essa lista de políticos, segundo é colocado pela imprensa, já tem vários nomes, dezenas de nomes divulgados, que essa lista deve pegar todos os partidos,
não só os partidos da base do governo, PT, PMDB, PRB, mas você disse uma frase interessante aqui que eu queria te ouvir, que essa lista deve ser assim, tipo uma montanha a parir um rato. O que tem vazado nas entrelinhas, já tem algumas linhas da imprensa aí, é de que linhas e entrelinhas? Linhas e entrelinhas, né? Mais nas entrelinhas do que nas linhas, né? É de que o procurador-geral, na lista que vai, na denúncia que vai oferecer, ele não deve fazer carga pesada contra os políticos sob a alegação de que não há provas nos autos. Seria um acordo ele com pode o Palácio no do máximo... Planalto? Não é acordo, não. Eu acho que o Ministério Público trabalha com os autos do processo, né? E nos autos, o que ele está percebendo, a simples delação premiada não é prova contra ninguém. Eu posso citar vários nomes, vou lá, cito o nome do Carlos Barroso, mas depois o inquérito vai ter que comprovar que você tem culpa. Então, o que parece que vai acontecer é que ele vai citar os políticos que estão citados nas denúncias e pedir abertura de inquérito contra a maioria, mas não vai indiciá-los. Ou seja, onde houver indício forte de que houve a tal corrupção, que houve a compra, ele pode pedir abertura de inquérito, mas já não significa que irá oferecer denúncia, transformá-los em réus imediatamente. Pode virar um fiasco, professor? Eu não diria fiasco, desculpa, eu não diria fiasco, mas eu acho que está se gerando talvez uma expectativa exagerada, porque um dos modus operandi que a gente está percebendo até agora é que o dinheiro saiu da Petrobras de uma forma ilegal, mas está entrando nas contas dos partidos de forma legal. São doações oficiais. A maioria do dinheiro que a gente viu até agora entrou como doações oficiais. O dinheiro por fora ninguém conseguiu chegar nele até agora. Né? Uma lavanderia, partidos viraram lavanderia. É o que o PT e os outros partidos têm dito. Não, as doações que nós recebemos das tais empresas foram todas por legais. dentro, né? Não foram por fora, não foi caixa 2. Então isso tem que ser, porque para comprovar a corrupção, vai ter que provar que entrou dinheiro por fora também, né? Professor Alvarez. Não, a gente está, na verdade, assim, ainda vivendo os primeiros passos da democracia do Estado de Direito no Brasil. O Brasil tem uma democracia jovem e o Estado de Direito no país existe há pouco tempo e a delação premiada é ainda mais jovem que os dois, né? Então, delação premiada é um instituto que serve para quê, né? A princípio, para tentar subir, vamos dizer, o nível daqueles que são punidos, né? Quando a gente assiste alguns desses programas sobre de direito nos Estados Unidos, de Law and Order, alguns deles, qual que é o objetivo? O objetivo é sempre pegar alguém que é a pessoa que toma decisões, né? Porque, na verdade, a ideia é de que quanto mais alto você pegar alguém, mais você vai coibir, vamos dizer, uma prática ilícita no futuro. Esse é o objetivo da delação premiada. Mas a delação premiada também é muito perigosa, né? E a gente está vendo os perigos dela no caso da Operação Lava Jato. Por quê? Em primeiro lugar, pode transformar bandidos em heróis. Na verdade, aqueles que estão quase sendo deixados de lado, no caso da Operação Lava Jato, são os verdadeiros bandidos, são os realmente especializados em atos ilícitos. O Doleiro Youssef, o Paulo Roberto Costa, na diretoria da Petrobras, desde, se não me engano, 97, né? Essas são as pessoas especializadas na corrupção. O que está acontecendo na Operação Lava Jato? Barusco, né? O Barusco. Essas são as pessoas que ali seriam os indícios daquilo que nós podemos chamar de corrupção sistêmica no Estado brasileiro. Qual que é a profissão desses Professor, indivíduos? eles não seriam também agentes? Ou você acha que eles é que comandavam o processo? Não sei se eles comandavam ou se eles eram agentes, mas pelos valores das contas bancárias que eles revelaram, né? Parece que a gente está tratando, pelo menos, em níveis muito altos do crime de corrupção. E o que acontece? Essas pessoas estão delatando pessoas no campo da economia e no campo do sistema político, né? E essas delações, elas, na verdade, provavelmente só vão ter algum valor se elas forem corroboradas, né? Isso que o Manuel colocou agora, seja no campo dos partidos políticos, seja no campo das empreiteiras, né? E o que está acontecendo, e isso me desagrada, e eu deixo muito claro aqui, é que
Na falta de provas, se está coagindo testemunhas, né? Ou seja, as condições da carceragem da Polícia Federal em Curitiba, como a Folha de São Paulo revelou no domingo, há 2 domingos, coisas desse tipo, nos faz supor que o juiz ele quer substituir a falta de provas com a delação. E o que está aparecendo, amanhã nós vamos saber melhor, é que a Procuradoria-Geral da República não está nesse jogo, ou seja, ela vai procurar indícios materiais, né? E esses indícios materiais, não sei se vão significar que a montanha vai parir um rato, mas se a montanha parir alguma coisa, essa coisa terá consistência legal, né? E, nesse sentido, eu estou completamente de acordo com o procurador. Os números que a gente tem visto, professor, em relação a esse escândalo do Petrolão, mostram que esse esquema seria muito maior do que o esquema do Mensalão. Mas o Mensalão não gerou um ônus político tão grande quanto as pessoas pensavam que gerar, tanto que o presidente Lula se reelegeu depois e fez o seu segundo governo. Agora, esse escândalo... Depois reelegeu a sucessora. E depois ainda elegeu a sucessora. Reelegeu outra vez a mesma Exatamente. Mas o fato é que esse escândalo do Petrolão vem agora logo no início do segundo mandato da presidente Dilma. Se essas previsões de valores que foram desviados, né, que está na casa aí dos 10 bilhões, enfim, e por aí vai, se essas previsões se confirmarem, o senhor vislumbra um problema muito grande para a presidente Dilma nos próximos anos e, mais do que isso, para o projeto que o PT tem de se manter no poder? Olha, eu acho que os dois escândalos são muito diferentes. Sim. Né? E o problema não é só de valor. Mas né? são os dois maiores escândalos das duas gestões, né? Exatamente. Mas o problema não é só de valor. Um dos grandes impactos negativos do Mensalão foi a questão da compra de votos ou de deputados no Congresso, né? O nome, né, inventado pelo Roberto Jefferson, com certo grau de felicidade, expressava expressava justamente essa característica, né? Quando foi se olhar os valores, não parecia um enorme escândalo de corrupção sistêmica dentro do Estado brasileiro, né? O que ele parecia era um enorme desvio de função do sistema político ou da maneira como se deve tentar conseguir maiorias no sistema político. E mensalões né? acontecem todos os dias Brasil afora, isso é fato. Vieram Outras outros também, instâncias, né? veio o mensalão do DEM, veio o mensalão do verdade. PSDB aqui em Minas, etc. Que está parado, né? Mensalão está estacionado. Diga-se de passagem, na com justiça manobra local. jurídica, Exato. coisa... É primeira instância, Então, né? Ou primeira instância e o mensalão de Minas, né? Então, isso eu acho que caracteriza o primeiro escândalo. Caracteriza o segundo, é um grande esquema de corrupção sistêmica no Estado para financiar o sistema político, né? Então, assim, os valores assustam, né? Mas assusta também que pela primeira vez, algo que talvez a gente desconfiasse, os mais bem informados talvez soubessem, né? De como opera essa relação entre grandes empreiteiras e o sistema político, esta é a questão central que está colocada nesse segundo escândalo. E esse segundo escândalo tem muito mais condição, vamos dizer, de aprimorar as práticas, né? Ou de gerar práticas, vamos dizer, mais virtuosas nessa relação entre sistema político e financiamento de campanha. Por quê? Porque, na verdade, no momento, se você acabar com essa relação, vamos dizer, promíscua entre grandes empresas brasileiras, né, e públicas e as empreiteiras, provavelmente nós vamos ter que discutir a sério no Brasil financiamento de campanha. O senhor acha que a proibição do financiamento de campanhas por parte de empresas seria o primeiro passo? Acho que sim, né? Eu acho que financiamento público, privado ou misto tem que ficar entre as pessoas físicas, né? Ou seja, né, a empresa não vota, então por que a empresa financia político? Ou por que a empresa financia o sistema político? Mas melhor a pessoa física de um grande empresário não seria a mesma coisa, professor? Não teria a se mesma existirem influência? limites. Não, por exemplo, os Estados Unidos teve muitas deturpações na sua forma de financiamento de campanha, com algumas decisões da Suprema Corte nos últimos anos, mas a lei original que foi feita depois de Watergate, na minha opinião, era muito boa, era assim, né? As pessoas podiam financiar até um certo limite e um certo número de pessoas na família. Então você, na verdade, não só você continha dentro de um patamar mais aceitável os interesses privados, como também você continha o custo das campanhas, né? O que está acontecendo no Brasil é que, junto com esses esquemas ilegais, nós temos, assim,
custos exponenciais de campanha As campanhas com estão cada vez mais péssimos resultados. profissionalizadas, né? O nível de profissionalização, principalmente a campanha da TV, né? Que é aquilo que o cidadão mais vê, a produção que envolve esses programas de TV é uma coisa quase cinematográfica no Brasil, né? Gasta-se quase que para fazer cinema, para se fazer programa eleitoral gratuito. É uma superprodução. E te dou um dado de 2010, mas é o dado que existe. Das 500 campanhas mais bem financiadas no Brasil, 350 elegeram deputados federais. Ou seja, se você tiver dinheiro no Brasil, você tem 2/3 ou 66% de chance de chegar ao Congresso Nacional. A saída, professor, a saída, onde é que está a saída, além dessa proibição? Então, olha... Distritão, voto distrital, proibição, eu acho que de barreira para pequenos partidos. Esse dado é impressionante. 350 deputados. É impressionante. É o que chamam são despachantes de alto luxo de empresas e deve ter muito mais, porque além de empresas tem outros interesses envolvidos. Na votação da medida provisória dos portos, Daniel Dantas mobilizou 150 deputados, ou seja, tem 150 deputados que ele financiou de alguma forma as campanhas. Então, isso dá uma ideia. A nossa representação é distorcida. Uma pessoa. Né? Mas respondendo ao Manuelzinho que quer Quais o caminho de saída, né? Quais são as outras reformas que precisam vir para a gente... São algumas questões, né? Eu acho que precisa vir um financiamento público para que pessoas que tenham representatividade possam voltar ao Congresso Nacional, lideranças de movimentos sociais, lideranças de sindicatos, líderes da sociedade civil estão desaparecendo do Congresso Nacional porque não conseguem fazer campanhas ricas, né? Então, eu acho que o financiamento público traz isso de volta, né? Em segundo lugar, eu acho que a gente tem que pensar uma nova relação entre Estado, empresariado, né? Assim, um dos grandes problemas dessa forma de financiamento de campanha é a infraestrutura brasileira, que é de péssima qualidade e muito cara, né? Uma entrevista com altos e baixos, mas algumas coisas muito interessantes do Modesto Carvalhosa na Folha de São Paulo, acho que de hoje, segunda-feira. Né? Ele coloca uma questão que parece bastante óbvia, que é, né, os grandes contratos públicos no Brasil devem ser assegurados no seu valor e na sua capacidade de conclusão. Acabar com os aditamentos infinitos, essa ficção do menor preço, que depois é ditado 5, 10, 15 vezes e ninguém sabe que menor preço é esse. No meio da obra, a empresa para e faz chantagem. Exato. Os aditivos, né? Os aditivos, né? Sim. Tudo isso é importante, até nem tanto para o sistema político, isso é importante para o Brasil como economia. O Brasil hoje tem uma infraestrutura pior que a do México, pior que a do Chile, estradas piores do que a Argentina, que é um país que o Estado praticamente está em colapso. Por quê? Por causa da relação entre sistema político e empresa na área de infraestrutura. Falar sobre essa necessidade de se eleger representantes sindicais, de grupos populares e tudo, me fez lembrar Zezinho Bonifácio. Parece feio, né? Lembrar o ex-presidente da Arena, Zezinho Bonifácio. Mas Zezinho Bonifácio dizia o seguinte, que lá no Congresso tem de tudo. Tem ladrão, tem altruísta, tem bandido, tem delegado, tem de todos os segmentos, que só não tem uma coisa lá, disse ele, bobo. Bobo não tem. Mas no caso está faltando representantes sindicais, né? Que não estão conseguindo pagar as eleições. Da sociedade civil. Por aí, cena política, volta já já. Voltamos com Cena Política, debatendo a crise política brasileira, o Petrolão, com presença do professor de Ciências Políticas da UFMG, Leonardo Avritz, do jornalista Manuel Guimarães e do jornalista Rodrigo Freitas. Professor, hoje foi um dia particularmente interessante no país, que classes antagônicas, que normalmente estão se devorando, se uniram para protestar contra o governo. Empresários
e trabalhadores. Hoje, o presidente da toda poderosa Federação das Indústrias de São Paulo se uniu aos protestos dos trabalhadores. Ele é contra o aumento de tributos e os trabalhadores reclamando da diminuição dos direitos, tipo seguro-desemprego, pensão, pensão por morte, invalidez. Essa crise que está tomando esses aspectos, tanto políticos quanto econômicos, o que pode levar esse caldeirão quando se une crise política, denúncias políticas, recessão econômica, inflação? Olha, assim, o que eu acho que é a principal característica do governo hoje é uma enorme inabilidade, seja de comunicar as suas decisões, seja de negociar as suas decisões, mesmo quando essas decisões apontam numa direção correta, né? Então, vamos pensar, por exemplo, o governo federal tem à sua disposição o Conselhão, né? Que é um lugar, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, no qual assentam empresários, sindicalistas, todo mundo que está protestando contra o governo, vamos dizer, tem assento nesse conselhão que parece os mandatos estão vagos, vencer estão vagos há mais de 6 meses. No entanto, a presidente, como também o seu ministro da Fazenda, não tomam a iniciativa de procurar os principais atores econômicos, atores sociais, para pactar essas decisões, né? Eu, pessoalmente, acho que muitas dessas decisões são corretas, né? Acho que a maneira como se herda pensões no Brasil é completamente inviável do ponto de vista econômico, né? As pensões são herdadas em 100%, às vezes por pessoas que casam com pessoas de 70, 75 anos. A União, em vez de pagar pensões por 20 anos, está correndo o risco de sair pagando pensões por 50, 60, 70 os cálculos anos, não tem a menor né, condição disso. Mas isso está explicado para a população brasileira, né? Questões que eu tenho certeza que, bem explicadas, a população aceitaria. A questão que isso se deve à característica da presidente Dilma? A presidente Dilma age muito solitariamente. Eu já ouvi reclamação de ministro. Eu já ouvi. Quer dizer, acho que a insatisfação dessa forma dela de agir chega a um ponto assim tão crítico, a ponto dos ministros abrirem o jogo, né? Não totalmente, porque falam em off, mas reclamam assim claramente dessa dificuldade que a presidente tem de delegar e de se comunicar, de se fazer jeito autocrático que ela tem. Sim, ou de não dar importância, ou seja, eu acho que essas medidas tinham que ser pactadas. Eu acho que esse ajuste fiscal que está sendo feito, que na minha opinião está numa direção correta, acho que o país precisa desse ajuste fiscal. O que está errado é que ele não foi pactado, ou seja, os principais atores não sabem até onde ele vai. Então, e se ele não for, quais vão ser as medidas adicionais que vão ser tomadas? E então, o governo gasta bilhões com comunicação e não sabe se comunicar, né? De louco, né? O secretário de comunicação da presidência parece que demissionário, né? Deu trauma, né? Desde o dia 29 de novembro, né? Está ali, mas ninguém acredita de fato que existe uma comunicação institucional no governo federal. O João Santana não momento. É um craque nisso? Ele que está comandando tudo? Não, eu acho que o problema, o problema não é de comunicação. Eu acho que o senhor citou o exemplo aí das pensões eternas. Mas isso, no conjunto das medidas, é bijuteria. O governo não vai economizar nada com isso, é uma medida necessária. Não, parece que são 18 bilhões esse ano. Não. Só com pensões, não. Parece que sim. 18 bilhões é o conjunto do desemprego, etc. Né? O que pega mesmo, por exemplo, foi essa declaração, essa medida de começar a cortar as concessões feitas no primeiro mandato do governo. Né? As concessões feitas às empresas, as isenções fiscais, etc. Né? Isso que o ministro Joaquim Levy chamou de brincadeira que custa 20 bilhões ao país, né? Que foram as isenções fiscais. E a presidente lembrou Noel Rosa e falou que puxou palpite infeliz, palpite né? infeliz, né? O senhor acha que seria possível pactuar com os empresários algo desse tipo? Os empresários aceitariam em troca de quê? Tá, então, bom, desonerações, essa é uma questão importante, né? Porque foi um dos pilares da política econômica da presidente no primeiro mandato e, vamos dizer, amplamente consensual, né? Não, talvez o Joaquim Levy não precisasse chamar isso de brincadeira, mas é amplamente consensual que essa é uma política que deu errado. Deu errado por quê?
Talvez nem tanto pelas desonerações, mas existe toda uma literatura internacional e na área da economia, da ciência política, que desonerações desse tipo têm que vir com contrapartidas. Não foram pedidas contrapartidas nenhuma, né? Nenhuma contrapartida. E se foi foram, pedida, não foram atendidas, né? E eu tenho informação, e muitas pessoas comentam isso, que virou inclusive chacota no campo do empresariado, essas desonerações. Grandes empresários brasileiros se reuniam e falavam assim, eu ganhei 10 milhões, outro falava, eu ganhei 20, outro falava, eu ganhei 40. Então, na verdade, o que era para ser uma política virou um presente do governo para alguns empresários, né? Então, nada mais correto que o Joaquim Levy falar o seguinte, olha, se é um presente, deixa eu pegar ele de volta. O inspirador dessa política foi o Guido Mantega ou foi o então ministro do Desenvolvimento Industrial? Ou mais do que isso, foi a própria presidente? Essa é uma incógnita, né? Porque o ministro, o governador Fernando Pimentel, não se pronunciou até agora. Ele que era o ministro responsável por essa área. Mas ao que parece, nessa medida veio da Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, né? Do Márcio Hollande. Não tenho, assim, evidências muito claras, mas é o que se comenta. E da alçada do Mantega, então? Então, da alçada do Mantega e veio de uma forma completamente defasada, porque a boa teoria de elaboração de uma política econômica dessa natureza é as contrapartidas. Agora, seria possível pactar? Claro, desde que pactasse contrapartidas positivas no futuro, né? O Brasil não vai acabar em 2015, né? Pelo menos nós aqui todos esperamos que ele não acabe. Portanto, vamos pactar coisas positivas para o futuro e vamos criar um horizonte positivo que exista lado a lado com esse horizonte negativo. Então, sim, eu acho que era possível pactar. Um pacto, nesse momento, lembrando aqui o Pacto de Moncloa, né, da Espanha, ele implicaria um pouco de perdas para todo mundo? Olha, eu acho que, assim, uma das coisas mais surpreendentes dessa conjuntura, pelo menos a mim me surpreende, é o seguinte: o país fez enormes avanços nos últimos 10, 12 anos, né? Ou seja, de pensar a quantidade de pessoas saindo da pobreza, o crescimento do PIB, as reservas acumuladas, o lucro de algumas das principais empresas brasileiras, tudo isso foi muito positivo, pelo menos até 2011. Então, vamos dizer o seguinte, nós temos um espaço para concessões, né? E esse espaço para concessões não está sendo adequadamente negociado pelo governo, né? Então, assim, eu acho que nos diferentes setores, o empresariado, mas também as grandes empresas, né? A Petrobras, por exemplo, o governo se recusa a discutir o preço do diesel, mas, assim, impostos sobre o diesel. Não, o diesel incide sobre ele ICMS, agora a CID, né? O petróleo brasileiro cotado e vendido a $100, quando o preço internacional está em torno de 50, existe espaço para negociação, né? Mas a gente vê que o governo não caminha nessa direção, ele caminha numa direção de tentar criar de todas as maneiras possíveis a condição para o ajuste fiscal. O carimbo desse governo seria isso, assim, a intolerância uma reversão muito rápida que não está fazendo uso dos principais instrumentos que o próprio governo e o partido dele, o Partido dos Trabalhadores, criou, como, por exemplo, o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Professor, tudo isso que o senhor está citando vai ajudando a minar a popularidade da presidente Dilma Rousseff, né? Todas essas dificuldades, né? E agora as últimas pesquisas que saíram recentemente mostram que a popularidade dela voltou a cair. Agora, o que mais me chama a atenção... Mesmo, né? 20 e poucos. Exatamente. Me lembra agora a popularidade da época das manifestações de junho de 2013. Menor, né? Mas o que aconteceu foi que no primeiro ano da presidente Dilma, em 2011, ela voou em céu de brigadeiro. Né? Com 6 meses de mandato, ela fez uma faxina em ministérios, isso reforçou a imagem de uma gerente comprometida. A economia do país ainda ia bem, o desemprego, né, se mantinha absolutamente controlado. Mas aí, a partir do segundo ano do mandato, as dificuldades foram acontecendo. Em 2013, nós tivemos, depois já no terceiro ano do mandato, a questão das manifestações de junho, aquela insatisfação generalizada, que isso tudo ajudou a minar a popularidade. E, por fim, em 2014, nós tivemos aquela eleição amplamente polarizada e que a Dilma conseguiu se reeleger, mas por uma frente de votos muito pequena, a menor desde a redemocratização do país. Na opinião do senhor,
e agora em 2015 essas crises que a gente está debatendo desde o início do programa. O que aconteceu nesse espaço de tempo de 4 anos e pouquinho para que a presidente que tinha uma avaliação superior à de Lula em seu primeiro e até em seu segundo mandato, para que isso tudo tenha acontecido? A gente sabe que os problemas aconteceram, mas qual foi a dificuldade que fez com que a Dilma não conseguisse reagir a tudo isso? Olha, é difícil saber dar uma boa explicação para a popularidade da presidente no primeiro ano. A maior parte dos bons cientistas políticos que trabalham com a opinião pública dizem que a Dilma no primeiro ano teve uma avaliação positiva inercial, né? Ou seja, não é que na verdade ela pegou carona, ou seja, o Lula era muito popular, o Lula propôs a Dilma foi eleita, ela deu continuidade às principais políticas, logo ela pegou carona na aprovação que ele tinha, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu no primeiro ano. A partir do segundo ano, ela teve que construir a sua própria popularidade. Ninguém vive de popularidade emprestada ou de popularidade inercial, né? Então, provavelmente foi isso que aconteceu a partir de 2012. E aí apareceram esses problemas. A presidente tem poucas agendas públicas, ela fala pouco em público, né? Então você ouve, e eventualmente você ouve falar coisas que você não imagina. O seguinte, existe um problema de comunicação, voltando a essa discussão, por exemplo, eu leio em alguns jornais, a presidente ficou furiosa com tal coisa. Como que sai uma informação de dentro do Palácio do Planalto, que certamente não ajuda a popularidade da presidente, e sai muito. E sai o tempo todo. Então, assim, existe uma questão de estilo, ou seja, ela não está, vamos dizer, na rua, em agendas públicas, o suficiente para dar a sua própria versão, essa é a primeira deficiência. A segunda é como ela não dá, outras pessoas dão, e, pelo jeito, elas dão num sentido que muitas vezes vai contra a própria construção da popularidade da negativamente, né? Vaza negativamente. Só um minutinho, Manuelzinho, que nós vamos ter que dar um intervalo, eles já estão me avisando ali, e Cena Política volta daqui a pouco. Voltamos com Cena Política nesse último bloco, debatendo a política, a crise, o petrolão. Professor, nós estamos aqui para alguns minutos enfocar vários assuntos. Um deles, naturalmente, é o governo aqui em Minas, um governo que começou há 2 meses, né? 2 meses praticamente, está fazendo uma auditoria, ainda não deu o resultado dessa auditoria, mas eu queria sua avaliação, mas ela mesclada aí com a eleição municipal, que já está batendo aí na porta, está todo mundo trabalhando, já tem candidato de vários partidos. Drummond dizia que na poesia, palavra puxa palavra. Aqui no Brasil, assim, eleição puxa eleição. Está inspirado hoje, hein, Barroso? Bom, não, é ainda muito difícil avaliar o governo Fernando Pimentel, né, um governo que ele está sucedendo um conjunto de administrações, né? Praticamente 3 administrações, né? Na mesma direção. Não deu, né? para mostrar para que veio, para onde vai, não. O que eu acho é que ele conseguiu ser bastante feliz na indicação do seu secretariado, né? Pessoas de muita referência na política mineira, assumiram importantes cargos na Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, na Secretaria do Planejamento. Então, tudo indica que o governo está bem armado, né? Agora, evidentemente que ele assumiu numa situação pior do que qualquer outro governador desde 2003, né? Ou seja, todos os governadores depois de 2003 pegaram uma economia em melhor situação, né? O governo de Minas é extremamente dependente do preço das commodities, né? A gente sabe que esse preço vem caindo
né, pelo menos há 12 meses. Principalmente deve minério de continuar, ferro, né? Principalmente minério de ferro, que é muito importante aqui para o Estado. Tudo isso coloca ele, como governador, numa situação delicada, né? Ele vai ter que mostrar uma habilidade gerencial muito grande para reorganizar as finanças do Estado e, ao mesmo tempo, fazer um bom governo. Qual que é o principal desafio do Fernando Pimentel? Eu acho que o principal desafio é o governo de Minas, ele está pouco presente nas principais regiões do Estado. Provavelmente foi isso que explicou a derrota do Aécio Neves em alguns lugares, né? Triângulo, Zona da Mata. O governo de Minas tem presença demais na região metropolitana de Belo Horizonte e presença de menos em outras regiões. E, na verdade, para ser governo, ele vai precisar reverter isso. Reverter isso implica na aplicação de recursos financeiros. Eu tenho prestado atenção... desculpa, Manuelzinho. Okay. Eu tenho prestado atenção, professor, que o atual governo, o governo do Fernando Pimentel, chegou nesse momento complicado e me chamou a atenção, por exemplo, a questão da crise hídrica, que até então era um assunto que ninguém tinha debatido, ano eleitoral, ninguém falava nisso. Aí o governo novo chegou, disse que a situação da crise hídrica é uma realidade, é muito mais preocupante do que se pensava. Até aí, a gente já esperava que algo fosse ser dito. Mas o que mais me chama a atenção é o absoluto silêncio das lideranças estaduais do PSDB em relação às críticas que têm sido feitas pelo novo governo do PT. Eu tenho visto só na Assembleia Legislativa os deputados que hoje são oposição, os deputados do PSDB, defendendo o governo. Mas até agora eu não vi o senador Antônio Anastasia aparecer para defender, o ex-governador Alberto Pinto Coelho, o próprio senador Aécio Neves, né, que foi o maior fiador desses últimos 12 anos de administração do PSDB em Minas Gerais. Não está muito estranho esse absoluto silêncio daquelas que são as principais lideranças desse grupo político no Estado, não? É estranho, mas para o Fernando Pimentel isso é bom. Ou seja, sim, a polarização que existe no nível nacional não existe no nível estadual, o que significa que ele tem espaço para organizar o governo dele, né? A questão da crise hídrica, eu acho que o governo acertou, apontou numa direção correta, mas ele vai ter que tomar medidas que vão exigir dele habilidade. Por exemplo, a questão das mineradoras e do consumo delas de água na região metropolitana de Belo Horizonte. Essa questão necessariamente vai aparecer ou ainda nesse ano ou nos próximos anos. Né? Professor Leonardo, hoje, antes de vir para a gravação desse programa, eu ouvi uma pergunta de uma pessoa. Quando é que vai começar o governo Pimentel? Essa imagem pública que está quase se consolidando é de uma inércia. O senhor diria que é uma inércia estratégica ou ele realmente está sem capacidade de agir? Não, olha, eu acho que ele está organizando intestinamente ou internamente o seu governo, né? E ele provavelmente deve apontar nos próximos meses são diferentes 100 dias diferentes direções, né? Ele está fazendo auditoria, ele pegou o governo numa situação de folha de pagamento muito ruim, o problema da crise hídrica, ele reagiu muito rapidamente e já está colhendo resultados nessa direção, mas eu acho que ele vai precisar ser muito mais ativo como governador. Agora, a verdade é, o governador de Minas, ele não é um governador, Minas não tem uma tradição de governadores muito ativos. Às vezes o governador de Minas é muito ativo na política nacional, mas muito pouco presente e muito pouco elaborador de políticas específicas no Estado, né? E como a crise econômica, ao que tudo indica, vai permanecer ao longo de 2015 e certamente 2016. Como reverter isso sem recursos, já que ele não pode, embora sendo aliado do governo Dilma, dificilmente vai poder contar com apoio federal? Tem informação que no orçamento que ele deve apresentar, está para apresentar à Assembleia Legislativa, ele deve apontar um déficit de 5 bilhões. 6 bilhões. Então não é 5, são 6 bilhões, ou seja, aquela política do choque de gestão e tudo mais, parece que, se estiver tudo certo, desembocou 6 bilhões de déficit. O choque, isso não tem dúvida, né? O choque de gestão foi muito superficial, né? Verdade, dos 3 governos do PSDB, se a gente fosse classificá-los, o melhor é o primeiro, né? Do Aécio Neves, o segundo já é um governo declinante em relação ao primeiro, e o terceiro, Anastasia Alberto Pinto Coelho, foi um governo muito fraco, né? Então, eu acho que
certamente o Fernando Pimentel ele está assumindo o Estado, pegando um ônus dos últimos governos muito pouco organizados, né? Agora, ele vai ter que reagir com o quê? Suas relações com o governo federal, o fato que ele foi ministro do Desenvolvimento Industrial, o fato que Minas teve uma política de atração de empresas muito fraca, especialmente fora da região metropolitana, nos últimos anos. Então, reorganizar tudo isso. Foi uma perda muito grande. Reorganizar a CEMIG, isso parece que também já está sendo pensado. Então, eu acho que o que o Fernando Pimentel tem condição é de, vamos dizer, fazer o seu ajuste sem ser bombardeado como o governo federal está sendo feito. E se ele conseguir, aí eu acho que 2016 vai ser bem melhor do que 2015 para o estado de Minas. E temos aí também esse aspecto aí, a gente estava falando aqui no intervalo, Rodrigo, que a eleição municipal já está campeando, né? Já, e muita o Pimentel gente sabe da importância de fazer a prefeitura, de voltar a fazer a prefeitura de BH, né? O prefeito Márcio Lacerda foi eleito na primeira vez com o apoio dele. Mas a segunda eleição foi aquilo que a gente se lembra, né? E o PT já tem nomes que estão colocados, que estão trabalhando fortemente no sentido de voltar à prefeitura. Eu acho que essa eleição, provavelmente a eleição municipal mais disputada de 2016 vai ser de Belo Horizonte. Por quê? Porque o Aécio Neves não tem nenhuma chance de continuar o projeto político dele da maneira como ele foi construído até o ano passado, se ele não sinalizar que ele tem como recuperar a popularidade dele em Belo Horizonte. Então, a Prefeitura de Belo Horizonte é muito mais decisiva hoje que a Prefeitura de São Paulo. O projeto Alckmin continua com ou sem vitória eleitoral em São Paulo, como também, né, Paraná, Rio Grande do Sul. O local onde se dar a disputa PSDB-PT e o local onde a disputa nacional vai claramente vir para o nível local vai ser Belo Horizonte. Aqui vai ser o laboratório de umas futuras eleições, no jeito. Certamente. Porque o PT com o governo estadual e federal também vai colocar centrar todo o fogo, né? E é emblemático que o senador Aécio perdeu a eleição aqui, né? Perdeu aqui, mas ganhou em Belo Horizonte, portanto, tem condições de competir para a Prefeitura de Belo Horizonte, mas claro que o governador de Minas é o grande eleitor nas eleições municipais, então essa vai ser uma eleição muito disputada. Deixa eu ver, professor, nesse momento, um nome natural, aquele nome que aparece realmente, mas inequívoco, sem a necessidade de ser construído para a sucessão do prefeito Márcio Lacerda, porque eu tenho a sensação, posso estar enganado, posso estar errado, mas eu tenho a sensação de que PT e PSDB estão quebrando a cabeça nesse momento para descobrir quem seria o candidato mais viável. Eu tenho a impressão que não existem candidatos naturais. Talvez no caso do PSDB, o Antônio Anastasia. Tem que saber se ele vai querer, né? Tem que saber se ele vai querer. Tem uma regressão para um ex-governador, né? Tem uma série de questões aí que estariam colocadas para ele, que eu acho que ainda não estão muito claras. No campo do PT ainda menos, talvez o Patrus Ananias, mas foi eleito, foi indicado ministro, e acho muito difícil ele se desincompatibilizar. Parece que foi indicado para se afastar do processo aqui. Exatamente, há esse tipo de informação. Então, eu acho que nós vamos assistir a nomes novos para a Prefeitura de Belo Horizonte 2016 e talvez seria o caso do Gabriel bom. Guimarães, Miguel Correia Júnior, e João Vitor Xavier, pelo PSDB. Estão surgindo alguns nomes aí fora daquele leque tradicional. Eu acho que esses nomes... Tem a impressão que o Gabriel Guimarães não tem nem idade. É muito citado nisso. Diniz Pinheiro, PP. Eu acho que vão ser nomes que não se identifiquem tão claramente com os dois partidos com a disputa política. O partido que conseguir o nome mais amplo vai ser o partido que provavelmente vai sair na frente para a Prefeitura de Belo Horizonte. Fugir um pouco da polarização, você acha? Exatamente. Que vai acontecer isso? É o cenário. Do lugar comum, né? Novamente, eu agradeço aos três pela presença aqui em Cena Política, em meu nome e da BH News TV. E Cena Política volta com um novo debate na próxima semana. Até lá.